entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Shalom.
cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar e em segundo lugar pela oportunidade que nos é dado para termos que fazer mais um vídeo. Vou diretamente no livro de Galatas para ter que ler um verso ali. Galatas 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Inclinemos as nossas cabeças. Ó Pai Celestial, aquele que ordenou dizendo que o homem não só viverá por pão, mas por toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, colocamos tudo de lado para assentar na mesa do pão da vida. Queremos pedir que o Espírito Santo de Deus possa nos alimentar, perdoa os nossos pecados. Senhor, prove-nos as nossas necessidades espirituais, necessidades financeiras. Peleja as nossas batalhas, porque Tu és tudo e tudo é nós e para nós. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento que vamos entrar na Tua palavra. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Esperamos que estejam bem todos ao redor deste Moçambique grande, nesta pequena transição entre o período chuvoso, para nós aqui o período de calor e a introdução do frio. Muitas mudanças, constipações e muita coisa que se levanta. Mas Deus está nos ajudando para passarmos acima de tudo isso. Certamente é um grande privilégio. Queria aproveitar este momento. Talvez poderá soar como uma repetição para os irmãos daqui, mas a verdade é de que é mesmo para que chegue também os irmãos que estão espalhados por este Moçambique grande. Só queria aproveitar e agradecer a todos que, por gentileza, me enviaram algumas prendas pelo meu aniversário.
sempre certamente aprecio isso duplamente. E dizer que não fizeram isso para mim, mas fizeram precisamente para Ele, para Cristo. Como foi dito, que tudo que fizeste a este pequenino fizeste a mim. A verdade é de que fizeram para Ele, para Cristo. O que fizeram, se o irmão Branham estivesse aqui, fariam para Ele. Se o Senhor estivesse aqui, fariam também para Ele. Como disse o profeta, ele sempre dizia que eu prefiro que me dê um botão de rosa. Um botão de rosa, me refiro a uma flor no tamanho de um pequeno botão, do que me dar uma coroa de rosa quando eu morrer. Geralmente, quando alguém morre, as pessoas tentam expressar, porque eu notei uma coisa nesta jornada. Quando um filho, alguém próximo, já está talvez quase a morrer, a tendência é de o amar, a tendência é de ver que poderíamos ter feito muito para ele. Eu notei quando os meus filhos ficavam doentes e se colocavam entre a vida e a morte. O amor lhe empurrava para eles. O irmão Branham preferia que você faça alguma coisa para ele quando ainda estava em vida, do que talvez vir comprar um caixão de ouro para enterrar o defunto. Não vai ser assim muito útil, porque quando morrer pode não ser assim necessário, embora que seja necessário. Porque eu creio que talvez este pequeno aniversário que nós tivemos, se tivesse sido a minha morte, muitos poderiam ter colocado a sua mão. Mas quero agradecer, tive a oportunidade de receber bolo que alguns irmãos que estão na província de Nampula me enviaram. Recebi uma pasta muito cara da província de Niassa. Deus abençoe a cada um e que lhes pague a devida benevolência. Estava como que pensando a respeito desta bonita história que eu creio que talvez dizer que Deus abençoe a cada um. Sim. Estava pensando sobre esta bela história. Pensava a respeito dela. Havia ouvido e a história estava como que me seguindo e não sabia mesmo onde apanhá-la. E assim, subitamente abrindo a minha Bíblia, foi diretamente na história.
eu queria talvez ler também para vocês, preciosos irmãos. É precisamente a história sobre a obediência dos filhos, a obediência dos Recabitas, que foi dado como um exemplo para Judá. E encontra-se precisamente no livro no livro do profeta Jeremias 35. Vou ler uma longa leitura, vou ver até onde. A obediência dos Recabitas é dada a Judá como exemplo. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos Recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jessanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus filhos e a todos os seus filhos e a toda a casa de Recabita. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanani, filho de Gedalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestúpulo. E pus diante dos filhos da casa de Recabita taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadá, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vos andais peregrino. Obedecemos, pois, a voz de Jonadá, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim ouvimos e fizemos conforme tudo quando nos mandou Jonadá de nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nebuchadnezzar, rei de Babilônia, a esta terra, disseram: vinde, vamos a Jerusalém por causa do exército de Caldeu e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Um grande exemplo aqui. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadá, filho de Recabe,
que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandato de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando, falando, vós não me ouviste. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando e dizendo: converti-vos agora, cada um do seu caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigai a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinaste o vosso ouvido, nem me obedeceste a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Um belo exemplo que eu extraí nesta bela exemplo. Este homem ordenou os seus filhos para que não bebessem vinho. E os filhos pegaram naquilo, como talvez fosse entre a vida e a morte, como o irmão Branham ensina, que a congregação segura ou pega a palavra do seu pastor como entre a vida e a morte. Porque tem sido mesmo o desígnio de Deus para levantar patriarcas. E quando Deus levanta esses patriarcas, Ele espera que eles ensinem os seus filhos. E quando os filhos são ensinados, espera-se que se segure, se apegue àquilo que foi ensinado, como se fosse entre a vida e a morte. E o Senhor levou a esses filhos de Recabitas e ordenou para que fossem dado vinho, o Senhor. Mas eles se apegaram à palavra do seu pai que havia lhes ordenado. Só tem sido mesmo o signo de Deus levantar pais tais como Abraão, porque Deus sabia que Abraão poderia ensinar os seus filhos
os caminhos do Senhor. Talvez dizer que e eles foram abençoados por ter feito isso. Deus não disse que vocês erraram por ter obedecido a vosso pai, mas pelo contrário, Deus lhes abençoou, porque Ele também, como a fonte da paternidade, tentava também educar ou ensinar os seus filhos, neste caso aqui, Judá. Mas eles não se asseguravam a palavra do Pai Celestial. Mas um pai terreno, um pai que já havia morrido, ensinou os seus pais, os seus filhos, e eles se agarraram ao ensinamento. Só é o desígnio de Deus. Talvez o que estamos a fazer aqui é um pequeno contributo naquilo que estão a serem pregados, onde estão, um pequeno contributo que estamos a fazer. Estamos ainda a falar a respeito de amor, fé e amor, melhor dizendo. E meu Deus, está sendo uma grande bênção. Eu gostaria talvez de aproveitar e confessar aqui que está sendo mesmo uma grande bênção. Estou a ver coisas que eu nunca tinha visto durante os meus 40 anos na mensagem. Está sendo como diziam os irmãos ontem na sexta, que estamos sendo como que sermos polidos, engomados, refinados, preparados, talvez ser como que um acabamento. Eu quero acreditar que será também uma bênção para vocês. Queremos tentar mostrar como que um pode ter fé. Já tenho quantos minutos aí? Como que alguém pode ter fé? Só logo que completar 1 hora me dá sinal. Estamos a tentar mostrar como é que nós podemos ter fé, visto que estamos a falar a respeito de fé. Porque eu quero acreditar que todo mundo almeja ter fé, onde você pode orar e receber o que você deseja, onde você pode orar pelos doentes, os doentes serem curados, e caminhar pela fé. Eu creio que todos nós almejamos isso. Agora, nesta mensagem intitulada Desespero, no parágrafo 68, o irmão diz as seguintes palavras. Agora, a palavra declara claramente, se quiser anotar, em Galatas 5:6, onde acabamos de ler, que a fé opera pelo amor. E ele diz, viu? A fé opera pelo amor. E a única maneira de você ter fé é tendo amor primeiro. Só se você almeja ter fé, em primeiro lugar tem que ter
amor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, afinal de contas, o amor é o incentivo da fé. Incentivo. Isso é exatamente o que a fé é. É um incentivo ao amor. Agora, se você não tem amor, você não pode ter fé. Se você não tem amor, me refiro amor agapão. Se você não tem amor, não pode ter fé propriamente dita. Se você quer ter fé, em primeiro lugar, adquira amor. Continuando nesta mesma mensagem, no parágrafo a seguir, como você pode ter fé em sua esposa se você não a ama? Isso é filho, amor e filho. Agora, e quanto HP para com Deus? Como poderia ser se você não ama a Deus? Devemos ter amor antes que possamos ter fé. E quando temos amor genuíno, o que ele faz? Ele empurra nossa fé para o campo de batalha por Deus. Ali está. Quando você tem amor, poderíamos dar um belo exemplo aqui. Vamos dizer que Deus coloca o amor, inunda sua alma com o amor de Deus. É exatamente o que aconteceu com Deus. Deus, sabendo que o homem havia caído, e ele amou o mundo. Quando ele ama o mundo, este amor lhe deu fé para ter que descer com o intuito de salvar o homem. Agora, é o seguinte, amados irmãos, se Deus lhe dá o amor, é desta maneira que a gente podemos fazer alguma coisa significante para Deus. Quando Deus introduz amor, automaticamente, vamos dizer que você ama um determinado sítio, Deus colocou este amor. Automaticamente você terá fé de que se eu for naquele lugar, naquela província, naquele país, e eu creio que Deus vai me ajudar para resgatar algumas almas perdidas. Você já tem fé, e essa fé foi precisamente produzida pelo amor que Deus colocou em você. Eu creio que faz sentido. Se ainda não fez sentido, fará na medida em que vamos continuando. Ele empurra nossa fé para o campo de batalha por Deus. Amor verdadeiro e piedoso por Deus, por sua palavra e por sua causa. Aqui está a tradução do trecho que você enviou. As pessoas empurrarão a fé para fora. O amor simplesmente toma posse da fé e diz: vamos embora. E então ela vai, porque é isso que o amor faz. Ainda que eu tenha fé para mover montanhas, e não tenha amor, nada sou.
O amor domina tudo. Porque Deus é amor, um Deus de amor. O amor domina tudo. E ele diz aqui, nesta mensagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, pregada no dia 6 de maio de 53. E ele diz, em 20 anos de pesquisa da Bíblia e conversando com o anjo do Senhor, tantas outras coisas, encontrei aqui duas coisas: amor e fé. E se você ama a Deus com um amor puro e sem adulteração, você tem que ter fé nele. Ela sempre acompanha a fé. E quando o amor e a fé se casam, você pode pedir o que quiser e você terá. Agora, amados irmãos, como eu dizia que estamos sendo ajudados, esta é a única maneira pela qual você pode pedir algo a Deus e Deus te dar. Em primeiro lugar, quando você tiver amor, e este amor produzir fé em você, você já pode pedir o que você desejar, Deus vai lhe dar. Porque é verdade que o que você vai ser dado será usado também em amor. Nesta mensagem, fala a essa rocha. Ele diz apenas amor. Se você o ama, o amor em seu coração, por Deus criará fé. Se você ama muito sua mãe, ama muito seu pai, ama muito seu marido ou sua esposa, isso criará fé neles. E se você ama a Deus, você obrigatoriamente terá fé em Deus e confiança nele. Acho que estamos juntos. Mas quando você se converte a Cristo, nesta mensagem pela fé, tua casa, parágrafo 39. Mas quando você se converte a Cristo, um amor por Cristo, então você adquire uma fé em Cristo. Como teria por sua esposa ou seu marido, você adquire uma fé pela qual caminha nessa fé. Sim, quando você se torna um cristão, como que casado a ele, é como uma mulher que se casou com seu marido, que sabe que o meu marido me ama. Certamente não haveria um marido que ama a sua esposa, que vai lhe prometer coisas e depois não cumpre. Se você está em algum lugar ouvindo-nos e você tem essa tendência de prometer só para agradar ou para conseguir o que você precisa naquele dia e depois se esquece, é sinal de que você não ama a sua esposa, não ama os seus filhos, não ama o seu marido. Se você ama corretamente amando, você não terá descanso até
cumprir as suas promessas com alguém que você ama. Agora, tome isso no amor ágape, onde Deus promete. Aquilo que eu dizia aos irmãos, está me seguindo agora, está caindo agora, melhor dizendo. A Deus amando a igreja, Ele fez provisões. Não há nenhuma situação que você, como crente, pode entrar nela, em que Deus não tenha feita uma provisão para tal. Deus já fez provisões para se precaver, para ter a certeza de que tudo o que o crente depara nesta vida tenha uma provisão para resolver aquele problema. Só não há aqui motivo de você dizer, não, estou ainda a resolver as minhas questões lá fora, porque Deus já fez provisões para todos os problemas humanos. Qualquer problema que você está a encarar, irmão, independentemente de onde você estiver, Deus fez uma provisão para resolver este problema. Se você está doente, há uma provisão que diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. É só você ter que assinar e aceitar e fazer uso da provisão que Deus já deu. Há uma provisão que diz que os que querem colocarão as mãos nos doentes, os curarão. Só se você está doente, Deus já fez um caminho para você ser curado. Se você é pecador, Deus já fez uma provisão para tal. Arrependei-vos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dizia aos irmãos que guardar pecado é como um animal que talvez tem rabo e coloca seu rabo entre suas pernas e diz, eu não tenho rabo. Algum desses dias vai acontecer alguma coisa que você vai precisar de agitá-lo, agitar aquele rabo. As pessoas vão descobrir, meu Deus, tem rabo. Dizia que não tinha colocado entre as suas pernas. Só de uma ou de outra maneira o pecado vai sobressair. E se você está padecendo necessidades, temos uma provisão que diz, pedi e serei-vos dado. Se você está padecendo necessidade, temos provisão que diz, quem procura, encontra. Quem pede, é dado. Não há nada. Muitas são as aflições dos justos. Se você está a passar através de aflições, já há uma provisão que Deus diz, mas Deus os livra de todas elas. Todas as aflições que você pode estar a encarar, Deus fez uma provisão para lhe tirar dessa aflição. Seja lá o que for, se você está cercado no serviço, na vizinhança, na escola, cercado talvez de necessidade, cercado disto e daquilo, lembra-se, amado irmão, Deus fez uma provisão. E para que você se faça uso da provisão já colocada por Deus para você, você precisa de amor que nasce a fé para você possuir da provisão de Deus. Sim, e como aqui nós temos o Rio Zambeze, é uma provisão que Deus fez para todos aqueles que desejam irrigar suas machamas. Mas você tem que ir abrir um caminho
Ou você tem que comprar tubos e se conectar com a provisão de Deus para desfrutar o que Ele tem para você. Só há rios, há promessas de provisões que Deus tem para nós. Creia somente, tenha o amor e você terá a fé em que você, pedindo alguma coisa, você será dado, sem falta, porque você tem amor verdadeiro produzido pelo amor, terá fé produzida pelo amor. Oh, Deus nos ajude, por favor. E ele diz nesta mensagem, explicando cura, e ele diz, amor e fé são a mesma coisa, viu? O amor perfeito lança fora todo medo. O que gera fé, entende? Está a ver, quando uma pessoa tem amor, como é que você sabe que uma pessoa tem amor? Amor propriamente dito. Amor lança fora medo. Quando uma criança está doente em casa, você vê a irmã que não tem fé, corre de um lado para outro. Como vamos fazer? Deixa eu perguntar a essa vizinha. Deixa aí. Pula de um lado para outro. É sinal de que ela não tem fé, não está como que estável. Mas uma irmã adotada de fé produzida pelo amor, ela fica serena, descansada, e ela sabe que o nosso Deus vai entrar em cena e este quadro será mudado. Certamente necessitamos de amor de Deus para operar a fé verdadeiramente dita. Está a ver, amado irmão? Sim, eu dizia, o amor perfeito lança fora todo medo. Nesta mensagem, a fé é pelo ouvir. Se você tem uma fé realmente forte, mas sem amor, você arruína a sua influência diante das pessoas. É verdade. Se você tem fé forte, que pode desafiar tudo e subjugar tudo, e você não tem amor, vai começar a fazer coisas, vai começar a se exaltar, porque amor, onde há amor, irmãos, há paz, há concordância, faz-se coisa de acordo com o livro, a Bíblia, a mensagem. Quero ainda ler. Você arruína a sua influência diante das pessoas. Se você não tiver amor misturado com isso, se não tiver o amor misturado com a sua fé, você vai arruinar. Já tivemos homens grandes que fizeram coisas, homens que tinham fé, homens que podiam pregar, nem mesmo pregar. Você como pregador, se você prega sem amor, oh meu Deus, deixa eu entrar neste canal. Às vezes as pessoas parecem ser uma sinceridade profunda com a palavra, mas se você for a ver, não é mesmo uma sinceridade, como que querer ser muito estrito, assim,
estrito assim, que este está a ser batido, este está a ser expulso, este não quer ser visto, este está a ser maltratado, este é aquele mais. E as pessoas dizem, oh meu Deus, aqui não há brincadeira, a palavra está a ser mesmo implementada. É bom quando for feito com amor. Na próxima semana, querendo o Senhor, vamos chegar até ali. Mas se você não ver bem, pode ser mesmo por causa de um coração cruel, que quer ver pessoas a sofrer, a ser maltratadas. Lembro-me, tínhamos já alguém como pastor que parecia mesmo alguém que queria que todo mundo fizesse a palavra. Mas descobrimos que aquilo era feito sem amor. Porque dizer a verdade, se você ama a Deus, tem o amor de Deus, você não vai fazer alguma coisa para, digamos, quebrar o coração da sua esposa, quebrar o coração de toda a igreja, porque o amor de Deus está dentro de você. Mas se você não se interessa, e sim, ele até diz aqui, vamos até lá, está vendo? Você já viu pessoa com uma fé realmente rígida? O que diríamos, com perdão da expressão, que diríamos uma fé de bulldog? Uma fé como que talvez de um cão macho, que todo mundo treme quando ladra. A maioria dos cães ficam a rebolar porque, meu Deus, o cão macho está a ladrar. Todo mundo fica quieto, escondido. Sim, é bom, mas se não tiver amor, porque talvez queria colocar alguma coisa ali para que a congregação compreenda, nós também, os pastores, possamos compreender. Quando você está diante das pessoas, o amor é muito essencial. Saber como entrar e sair. Como tenho dito, quando você está a tratar com as pessoas, tenha essa certeza de que essas pessoas não são suas. Essa igreja não é sua. Na essência, você é um trabalhador. Na essência, você é um auxiliar. O dono da igreja, o dono do rebanho é Cristo. Só ter a certeza de que estou a tratar bem. Sim, estou a tratar bem as ovelhas do dono. Não são minhas, eu estou simplesmente lhes ajudando. Não chegar àquele ponto em que você quer mesmo o mal destruir e ver a pessoa mesmo acabada. É verdade que algumas pessoas merecem algumas medidas, mas tudo tem que ser feito com amor. E se a pessoa arrepende-se corretamente, e uma das coisas que temos que ter cuidado como pastores, quando você está diante da igreja, você não quer dizer que você já não é humano. Você ainda é humano. Você ainda pode falhar como pessoa. Porque se você projeta-se como se fosse um super-homem, no dia em que você vai falhar, vai custar muito para você voltar para se arrepender. Mas se você projetar-se como homem, quando falhar, você pode voltar e acertar as coisas com o irmão, com alguns, assim, ou mesmo com a igreja. Dizer que, não, irmãos, naquele assunto aí, naquela questão, naquele dia, eu estava
equivocado, me perdoe, porque você se projetou como homem, mas se projetar como anjo, no dia em que você vai falhar, vai lhe custar bastante para você ter que voltar e pedir perdão. E nós podemos tirar o exemplo ali no profeta, o irmão Branham. Ele nunca tentou se projetar como um anjo que não peca. E muitas das vezes as pessoas tentam lhe projetar da maneira contrária daquilo que ele se projetava perante as pessoas. Ele nunca disse que tudo que eu digo não erro. Ele nunca disse isso. Se você seguir as mensagens, você vai apanhar. Que ele dava mesmo ênfase num determinado momento, que isto aqui, quando se chega, já não sou eu que estou a falar, é mesmo assim, assim, assim. Mas muitas das vezes eu ouvi um irmão que dizia, não, uma madeira como essa, o profeta basta dizer que isto aqui é ferro, eu vou dizer que é ferro. Houveram questões tais como quando, por lapso, acabou dizendo 700 pessoas, além de dizer 7.000. E as pessoas notaram e perguntaram. E ele foi suficientemente a dizer que foi um lapso. Sim, ele nunca tentou projetar-se perante as pessoas que eu sou infalível. Nada. Ele nunca se projetou dessa maneira. Não devemos se projetar como infalível, porque no dia que vamos falhar, vai nos custar muito para a gente ter que voltar atrás e dizer, aliás, meu Deus, creio, ainda não tenho uma ordem. Graças a Deus. Está vendo? Alguém que tem fé, que ele chamou de bulldog, que agarra firme, mas é tão áspero com isso, está vendo? É tão áspero com isso. E aí você vê que, ao fazer isso, ela não tem gentileza. Não tem gentileza. É um homem durão, vamos dizer durão, inflexível. É verdade ser inflexível, não comprometer na palavra, mas não ser durão pela natureza. Está vendo o que o irmão Branham está a dizer aqui? Ao fazer isso, ela não tem gentileza para acompanhar isso. Então, o que precisamos é de esperança, fé e caridade. Não é isso mesmo? Esperança, fé e caridade junto. E Deus ajuda a nossa igreja a ter isso. As pessoas a terem essa combinação. Tem que haver combinação para que a coisa possa ser adubada, porque realmente é muito difícil sem combinação. É difícil mesmo cozinhar um caril que é só aquele caril e não há ingredientes. É verdade que você tem fé, é verdade que você pode, sei lá o que pode se fazer, mas tem que ser bem temperado com amor. Senão, vai arruinar. Já é aqui onde opera a maioria dessas igrejas, me refiro, falsos apóstolos, profetas, que alguns deles podem fazer milagre, mas dentro do coração dele não tem amor. E a conduta dele vai mostrar que aqui há um vazio. Vês que este homem que está a fazer isto aqui não tem mesmo a essência divina, não habita nele. Meu Deus. E a fé e o amor estão relacionados, porque você não pode ter fé a menos que tenha amor. E porque sua fé está em um Deus que é a própria essência do amor,
Fé e amor caminham junto, pois o amor gera fé. Bendito seja o nome do Senhor nesta mensagem, fé perfeita. Veja quem você era, sim, e veja o que você é. O que causou isso? Alguém te amou. Você pode ter fé naquilo que ele prometeu então. O amor criará confiança em sua palavra. Sim, é só simplesmente ver o que Deus fez na sua vida. Quão bom foi Ele para você. Quão bom Ele é para você. E aquilo vai propelar para que você creia nele de todo o seu coração. Porque eu dizia aos irmãos que é muito difícil para você ter que resistir a amor. Se você ter a genuína revelação do amor de Deus para você, automaticamente você será constrangido para lhe amar. Se você ter a revelação genuína daquilo que representa a cruz para você. Por isso o irmão Branham diz que ninguém que já visitou a cruz e a viu corretamente e permaneceu a mesma pessoa. Você muda quando entender, quando compreender que Deus te amou e morreu em seu lugar. Isto vai mudar a sua atitude. Isto vai trazer você a uma docilidade, a um ponto de ser tão humilde, tão gentil, porque você vai compreender que você é tão pequeno e vai ajudar, irmão. Está vendo? Se você, vamos dizer que umas duas irmãs estão aí a caminhar, são amigas. Depois uma delas diz, sabe como eu amo aquele irmão? Se eu pudesse casar com aquele irmão. Estão aí as duas, falam a seu respeito. E eu estou a orar para que Deus me ajude para eu casar com aquele irmão. E se aquelas palavras chegarem em seus ouvidos e você não é casado, você não tem como se livrar daquele amor. Porque amor, como já dissemos, amor também produz amor. Está vendo? Só se você compreende que Deus te amou, você também vai amar. Mas as pessoas não amam a Deus porque não compreendem o amor de Deus. Por isso se diz que o mundo está a perecer por falta de amor. Se você ama a Deus, certamente, se você vê o amor de Deus, certamente você o amará. Não há como você não o amar. Olhando aquela jornada toda que fez com que ele pudesse deixar a glória e descer aquela jornada de ser uma criança, um menino, trabalhando na carpintaria, toda aquela jornada, o calvário, toda aquela morte que ele encarou, e você entendeu que tudo aquilo que aconteceu foi para comprar a minha perdida alma. E você entende aquilo que, afinal de contas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aqueles que creem nele, está vendo? Para aqueles que têm fé nele, depois de ter visto o amor dele, para com você, você é atraído pelo amor, não é atraído pelo medo. Não servimos a Deus por causa de medo de ir no inferno, mas servimos a Deus porque vimos o amor dele para nós
e nós também fomos constrangidos para o amar. É ali onde as coisas têm algum significado. Meu Deus. É aqui onde eu dizia que eu gosto de pessoas que param um pouco e olham atrás onde estavam e começam a apreciar a bondade de Deus. Não pessoas que estão sempre a reclamar. Pessoas que até Deus lhes tirou de condição assim baixa. Deus lhes tirou talvez de um lugarzinho onde, digamos, onde você estava num único quarto e você já tem 2 quartos. Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. Você tem que apreciar, tem que agradecer a Deus. Aquele exemplo que dávamos de um homem que reclamava porque não tinha sapatos. E finalmente viu um homem que não tinha pés. E viu que afinal eu sou um homem privilegiado, pelo menos tenho pés. Não fique murmurando, não fique reclamando, não fique sempre a reclamar. Seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa grata. Quando você agradece por aquilo que Deus já fez para você até onde você está, Deus vai continuar a fazer mais para você. Que coisa maravilhosa. Ok. São citações aqui falando da mesma coisa. Talvez. Ok, vou talvez terminar aqui. E ele diz, nós dissemos, nós temos fé, nós temos amor. Mas se tivéssemos amor, teríamos fé. Pois o amor perfeito lança fora todo medo. E quando o medo se vai, a fé é perfeita. Quando o medo se vai, a fé que você já tem é uma fé perfeita. Se você quer saber se você tem fé perfeita, pode vir levar essas cadeiras. Se você quer saber se você tem fé perfeita, é julgar pelo medo que você tem tido em momentos de apertos. E ele diz aqui, Leon me disse, vindo esta manhã, ele disse, irmão Branham, qual veio primeiro? A fé produz amor ou o amor produz fé? E eu disse, o amor produz fé. Não é fé, amor. Você tem que amar primeiro, antes que possa, talvez não todas, umas 2 ou 3. Você tem que amar primeiro antes que possa ter fé. Então, se você diz que tem fé e não ama divinamente a Deus, sua fé é vã. Viu? Você tem que amar a Deus. É preciso fé e amor. É nesta mensagem o cordeiro e a pomba. É preciso fé e amor. E você diz, Senhor, eu te amo. Tu não poderias mentir porque tu és Deus. E eu te amo. O amor resolve a questão. Quando você ama sua esposa de todo o coração, com toda a sua alma, você sabe que ela não te trairia. Certo? Viu? Mesma coisa, os velhos fofoqueiros virão dizer que seu marido não é fiel a você. Os velhos fofoqueiros virão para tentar lhe desencorajar, que o seu marido é assim, assim. Os velhos fofoqueiros dirão, não, assim, faz-me lembrar deste assunto aqui. Talvez é propício pode se colocar nessas alturas. Oramos por uma irmã que não
não concebia. Oramos. Depois de termos orado, depois de um tempinho, sentaram com ela. Os familiares sentaram com ela, começaram a lhe questionar, dizendo: ei, você precisa de ser levada para os curandeiros para resolver esta questão de não conceber, porque senão você está a perigar o seu lar, o seu casamento está em perigo se você não vai ao curandeiro para poder conceber. Mas ela disse: eu já recebi oração com o pastor, e eu creio que Deus vai me ajudar. E ela se firmou, a fé dela é fé que estava operando pelo amor, saber que Deus me ama, Deus me prometeu que vai me ajudar. Se Ele me ama e me promete, certamente Ele cumprirá com as suas promessas. É o que devemos fazer, amado. Esse amor que Abraão tinha em seu coração. Por isso Abraão podia esperar por 25 anos, porque ele sabia que Deus o amava. Ele sabia que Deus havia o escolhido. Ele sabia que Deus havia o chamado. Ele sabia que Deus havia o separado da sua parentela. E você também foi separado. Você também foi chamado. Você também foi chamado dos milhares que estão no mundo a beber, fumar, prostituir, roubar e viver como porcos e porcas, cães e cadelas. Mas Deus chamou a você. Deus limpou a você. Ele te ama. Se é que Ele podia fazer uma tal coisa, quanto mais aquilo que eu dizia, se alguém podia comprar um carro, o que você me diz quando você for a mesma pessoa para pedir que ele lhe compre talvez um saco de arroz? Alguém que já lhe comprou o carro lhe negaria lhe comprar um saco de arroz? Confie em Deus, por favor. Vamos confiar em Deus com todo o nosso coração. O que Ele já fez é muito. O que pode ser muito do que a salvação da sua alma? Se você está a pedir casa, pedir bicicleta, motinha, carro, ter sua própria casa, construir a sua própria casa, emprego, casar, você está a procurar coisas pequenas. Aquilo que Ele já fez por você é maior. Se Ele fez o que era maior, você não pode confiar nele, nisto aqui que é menor. Confiemos nele de todo o nosso coração. Amemos-o. E quando o amar, automaticamente teremos fé. E se você tem amor e fé, você pode pedir tudo que você desejar, Deus vai te dar. E Ele se coloca e diz: pedi e serei vos dado. E pedi em abundância para que o vosso gozo se cumpra. Senhor, ajuda-me a ter o amor que produz fé. Ó Pai Celestial, Senhor é aquele que nos chamou, que nos separou do mundo, que nos lavou pelo seu sangue. Não o sangue de cabrito que os muçulmanos confiam, não o sangue de ovelhas que os judeus ainda confiam, mas sangue de Deus, sangue santo, que faz uma obra santa.
que toma um vil pecador e o faz um santo. Ó Deus, quando olho atrás e vejo onde o Senhor me tirou, e às vezes fico envergonhado de mim mesmo, mas se é que Deus podia nos tirar da lama, me tirar da lama e me colocar onde estou hoje, com a graça que o Senhor tem me dado, de que posso parar e dizer alguma coisa e alguém escutar. Ó Deus, quanto mais as coisas concernentes à vida temporária, porque a melhor coisa que um homem pode receber é a salvação da sua alma. Aquele que nos amou até nos salvar pelo seu sangue, quanto mais pedir dinheiro, pedir para fazer isto e aquilo, são coisas muito pequenas. Senhor, desperte a atenção da noiva nesses últimos dias, para que a noiva compreenda, tenha a revelação do amor de Deus para com ele. Neste mundo, Senhor, cheio de religiões, há pessoas ricas, supostamente favorecidas nesta vida. Os filhos de Ismael, que têm o olho do mundo, mas quando se tratou em querer dar vida eterna, lhes passou por alto, deu a nós. Ó Senhor, ajuda-nos, ajuda cada um dos seus filhos em todo lado que ele nos ouve. Dê a cada um de nós este amor para banhar a nossa alma, para que tenhamos fé, a fé perfeita, a fé do arrebatamento. Abençoe-nos, perdoa a nossa insuficiência, onde falhamos em ter este amor, onde tentamos fazer as coisas da nossa maneira. Ajusta-nos, ó Pai, para fazermos as coisas corretamente. Abençoe, Senhor, o teu povo espalhado por este Moçambique grande. Dê a cada um deles o que deseja, visto que já lhes deu a coisa principal. Não retenha nada boa, Senhor, para dar ao teu povo, porque tudo o que é nosso é teu. Obrigado por esta oportunidade, louvores e ações de graça a ti sejam dadas. Abençoa o teu povo, cure aqueles que estão doentes, salva, que cada um tenha graça de se conectar às provisões que Deus colocou para nós, para a solução dos nossos problemas. Te peço, Pai, por essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor lhes abençoe ricamente. Este é o meu voto. Até próximo sábado, querendo o Senhor. Tenha um bom culto. Amanhã que o Senhor esteja convosco, curando os enfermos, salvando os não salvos. Deus lhes abençoe. Às vezes andamos tristes e não conseguimos vencer.
são tentações, doenças e aflições que atacam o coração e nos deixam muito tristes. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Pela fé Abraão ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Não desista, não, seja como Abraão, que venceu pela fé. Não desista, não, seja como Davi, que venceu pela fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé.